projetar uma máquina de Turing com fita limitada. Então, se nós conseguirmos construir essa máquina de Turing com fita limitada, o tamanho da fita limitada, então essa linguagem é uma linguagem sensível ao contexto. E qual é a limitação dessa fita? A limitação dessa fita tem que ser o tamanho da palavra que nós estamos testando, mais dois símbolos. O símbolo inicial e um símbolo final. Então, se eu vou testar uma determinada palavra, por exemplo, se eu tenho uma palavra A, por exemplo, lá eu quero testar essa palavra. Se eu conseguir construir uma máquina de Turing que reconheça essa palavra com uma fita limitada ao tamanho da palavra, mais os símbolos de início e fim da fita, ou seja, o tamanho da palavra mais 2, nós dizemos que essa classe de linguagem se chama linguagens sensíveis ao contexto. Agora nós vamos ver as gramáticas que geram essas linguagens. Então, assim como nós vimos as gramáticas regulares, que geram linguagens regulares, gramáticas livres de contexto, que geram linguagens livres de contexto, nós temos mais outros dois tipos de gramáticas. As gramáticas irrestritas, que geram linguagens recursivamente numeráveis, linguagem recursiva, e nós temos as gramáticas sensíveis ao contexto, que geram linguagens sensíveis ao contexto. Então, gramática restrita, nem vou perder meu tempo aqui. Gramática restrita é uma gramática que não tem restrição nenhuma quanto à sua regra. Lembrando que as gramáticas regulares, nós tínhamos a restrição, qual a restrição era da gramática regular. Ao lado esquerdo da produção tinha que ter uma e somente uma variável, e o lado direito tinha que ter, ou era uma produção vazia, ou uma produção formada por um terminal, ou uma produção formada por uma variável, ou uma produção formada por um terminal, uma palavra de terminais mais uma variável. As linguagens sensíveis ao contexto, as gramáticas livres de contexto, a única restrição que tinha era que o lado esquerdo da produção teria que ter uma e somente uma variável. As gramáticas irrestritas não possuem restrição alguma. Então, a gramática irrestrita está relacionada à linguagem recursivamente numerável e não possui restrições em suas regras. Então, por exemplo, isso daqui é uma gramática restrita, eu não tenho restrição alguma. Repare que o lado esquerdo pode ter terminais, pode ter variável terminais, qualquer coisa. Eu não tenho restrição alguma quanto às minhas regras. A gramática sensível ao contexto, eu possuo uma restrição com o tamanho do lado esquerdo da produção.